tá sem tempo de cozinhar, mas você quer uma comida gostosa e super prática de fazer, essa torta é o que você tá procurando. Essa é uma das receitas que eu mais faço aqui na minha cozinha. Eu preparo ela há muitos anos e, gente, ela é perfeita demais, porque você pode fazer uma infinidade de recheios diferentes. Hoje na aula eu escolhi pegar aqueles legumes que estão esquecidos na geladeira, finalzinho da semana, né? E às vezes a gente não sabe bem o que fazer com eles. E nessa torta eles ganham um brilho super especial. Hoje eu escolhi esse recheio aqui. Tinha uma abobrinha na minha geladeira, eu tinha usado só a metade, então ela vai ser usada. Uma cenoura, uma cebola e uma cebolinha. Aí você pode estar pensando, nossa, mas é muito pouco recheio, né? Assim, pouca variedade. Mas, gente, vai ficar super gostoso com esse recheio. Eu vou deixar no material de vocês, aqui na descrição, outras possibilidades de recheios, tá bom? E eu vou mostrar no final uma outra torta que eu fiz antes, com recheio diferente, com brócolis, alho poró, azeitona. Você pode fazer uma infinidade de possibilidades, tá bom? Eu só vou dar umas dicasinhas para você adaptar quando você for usar outro recheio, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é cortar a minha cebolinha. Eu só queria fazer uma observação aqui, eu não sei se é o seu caso, mas muitas vezes as pessoas compram a cebolinha e às vezes até no supermercado vem ela só essa parte verde aqui, tá? Só a parte verde. E essa haste aqui, quando vem, as pessoas acabam jogando fora. Essa daqui é uma das partes mais saborosas da cebolinha, gente. Sabe o alho poró que a gente usa, a haste? Pronto, a cebolinha também. Isso aqui traz muito sabor. Essa parte é a que aguenta cozimento por mais tempo. Essa daqui aguenta um pouquinho também. Mas essa que a gente vai refogar, essa que a gente vai finalizar, tá bom? A gente vai usar tudo. E aí eu vou cortar aqui minha cebolinha. Essa parte eu vou deixar ela menor assim. E vou fatiar, tá? Pra gente refogar. Ai, sobe um perfume tão bom, gente. Muito bom. Dá pra você, inclusive, substituir a cebola, os refogados, por essa parte aqui. Fica perfeito. Essa parte aqui eu vou passar uma aguinha ali na pia. Se tiver alguma terrinha eu já tiro agora, tá? Agora eu vou cortar a cebola. E aí você pode fazer o corte que você preferir. Eu gosto de cortar ela assim no meio, pra fazer parecido com meia-lua, tá bom? Eu não tiro essa ponta que segura todas as folhinhas da cebola, porque fica mais fácil de cortar. E aí eu vou cortar em rodelas mais finas, tá? Pra não ficar uns pedaços tão grandes na torta. Não precisa ser fininha demais, mas também não tão grossa. Vou juntar assim e vou cortar as duas. Eu vou ralar agora a cenoura. E aí eu gosto de fazer no ralo grosso, porque a gente vai refogar, né, tudo. Então é melhor assim, senão ela vai sumir completamente. Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse aqui. E por último, a abobrinha, tá? Vou só ralar também no mesmo ralo grosso. Agora a gente vai refogar. Vou ligar aqui minha panela para ir aquecendo. Deixa eu ver, ligou. E aí eu gosto de fazer dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou caramelizar a cebola, tá bom? Porque ela vai trazer um sabor bem legal para a torta. E aí depois eu vou adicionando os outros elementos que vão demorar mais para cozinhar. Enquanto minha panela tá aquecendo, eu quero dar uma dica para você, se você quiser substituir, mudar, né, o recheio da sua torta. Dá para fazer de diversos recheios diferentes, só que você precisa ficar atento na consistência do seu recheio. Por que eu tô falando isso? A gente vai usar a abobrinha aqui, ela solta muita água. Então eu preciso deixar o recheio sequinho, ele não pode ficar encharcado, porque se ele ficar encharcado, ele vai interferir na massa. E aí a gente não vai ter uma torta que é aquela textura quebradiça, que lembra uma empada, tá bom? Então fica atento a isso. Quer mudar o recheio? Pode mudar, mas não pode deixar ele encharcado, tá bom? Vou entrar aqui com o meu azeite.
E começando aqui com a cebola, para ela dar uma caramelizada. Pronto, minha cebola tá no ponto que eu gosto, levemente douradinho, ó. Isso aqui fica uma delícia quando ela misturar ali com a massa da torta, tá bom? Agora eu vou entrar com a cenoura. E vou dar uma refogada até ela ficar bem sequinha. Pegar aqui a minha cebolinha, aquela parte mais da haste, tá? E a abobrinha também. Misturar bem. Agora eu vou deixar aqui em fogo alto para o recheio dar uma selada. E aí depois a gente vai temperar e fazer a finalização, tá bom? Meus legumes já estão aqui dando aquela tostadinha gostosa e tá na hora da gente temperar eles. Nessa versão eu vou usar poucos ingredientes, tá, gente? Eu tô usando aqui orégano seco, urucum, você pode substituir por páprica picante, defumada, doce, tudo bem. Lemon pepper e sal. Uma pimentinha do reino também no final eu vou adicionar, só isso, tá bom? Aqui, nessa preparação, eu já vou mexendo aqui enquanto eu falo com vocês. Vou abrir aqui o centro da panela para adicionar os temperos, né? Nessa preparação você pode substituir os temperos pelo que você gosta mais na sua casa. Você não tem uma páprica, um urucum, um lemon pepper, você vai deixar de fazer essa receita? Claro que não, né? Isso aqui não é um elemento estruturante da receita, então ele pode ser substituído com o que você tem em casa. Vocês viram aí que eu adicionei óleo no centro da panela para eu colocar os temperos nesse óleo. Como vocês já sabem, se você está seguindo aqui esse curso, né, da forma corrente, vocês entendem que aqui a gente estimula a liberação dos óleos naturais desses temperos. Então eles vão ficar muito mais realçados e homogêneos ali na preparação. Aí você deixa ele aqui refogando um pouquinho só e depois mistura tudo. Agora eu vou mexer. Vou adicionar aqui também a cebolinha que eu tinha deixado aqui, tava esquecendo dela. Ó como tá ficando bonito. Um simples bem temperadinho faz toda a diferença, né, gente? E aí, pra gente pegar todo o sabor que fizemos aqui na panela, eu vou deglaciar um pouco com água, tá? É só você jogar um pouquinho de água. Uma pimentinha do reino. Vou deixar secar, porque eu adicionei a água e vai estar pronto. Prontinho, já tá no ponto certo. Agora é só provar para ver se precisa de alguma coisa, sal ou ajustar tempero aqui, tá? Precisando de salzinho. Tá gostosinho, gente, isso aqui. Perfeito. Vou deixar aqui minha panela de lado. E agora a gente vai fazer a massa. Aguenta aí que eu vou voltar com meus ingredientes. Tudo bonitinho aqui separado. E eu vou começar adicionando aqui no meu refratário a farinha de arroz. Eu gosto de fazer, passar numa peneira sempre as farinhas que eu vou utilizar. Porque muitas vezes elas vêm com alguma coisa, algum resíduo. Já até veio com plástico uma vez, tá? Natural, principalmente se você trabalha com muita quantidade. Então é bom passar aqui, porque não tem perigo. E também ela vai ficar mais fininha, sem esses gruminhos de farinha. Vou usar também uma farinha de grão de bico, tá? Ela vai trazer um sabor muito legal para a receita, não vai ficar marcante, mas na combinação de tudo, ela vai trazer um sabor incrível. Então, se você não gosta, dê
uma chance aqui nesse momento, porque eu acho que você vai começar a gostar dessa farinha nessa torta. E aí a farinha de grão de bico, além de trazer sabor, ela também vai trazer proteína para nossa massa, o que é sempre legal, né? Vou usar aqui o polvilho doce, que ele vai ajudar a dar liga e leveza para nossa massa. Pronto, tudo que tinha para peneirar por enquanto já foi. E essas são as farinhas que a gente vai usar para dar estrutura para nossa massa, só essas 3, tá bom? E a gente vai temperar essa massa. Além do tempero que a gente colocou no recheio, a gente também tempera a massa, e é aí que tá um dos segredos dessa torta maravilhosa. Eu tô usando aqui o orégano seco, o sal e um pouquinho de cúrcuma para dar uma cor mais bonita. Mas os temperos aqui também podem ser alterados conforme o seu paladar. Se você quiser adicionar uma levedura nutricional, fica gostoso, uma páprica defumada, enfim. Brinque aí com o que você quiser. Pronto, agora é integrar tudo isso aqui muito bem, antes de adicionar os úmidos. Vou pegar aqui o meu fouet, que ele vai me ajudar melhor aqui. Se você não tiver um desse, você pode usar um garfo, tá? Vai fazer uma função similar. Pronto, tudo misturadinho. E agora eu vou adicionar o óleo. Você pode usar o óleo da sua preferência. Tô usando de girassol aqui. E agora eu vou adicionar água. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. A quantidade de água vocês vão ter, só que você vai prestar atenção na textura da massa que eu vou apresentar para vocês. Porque a farinha de arroz, a de grão de bico de vocês pode ser diferente da minha, e aí às vezes ela pede um pouquinho mais de água ou até menos, tá bom? Então a gente vai adicionando aos poucos até chegar no ponto que a gente quer. E vamos misturando aqui. Aí, ó, a massa já tá começando a ficar com a textura mais fácil de manusear, tá? Tá quase no ponto, a gente vai adicionar o restante da água aqui. Ó, gente, chegamos no ponto da massa. Como eu já sei como funciona a farinha que eu tenho aqui, então a medida deu certinha, tá? E aí é uma massa cremosa, tá vendo? Ela não é uma massa pesada. Lembra um pouco massa de bolo. Vou pegar essa espátula aqui que eu acho que vai ser melhor. E é até bom pegar a espátula para você raspar no fundo, porque vai que fica, né, um pouquinho de farinha no fundo sem estar misturado direito, então a gente já vê se aconteceu isso aqui. Agora que a gente misturou tudo bonitinho, tá no ponto, é que a gente vai adicionar o fermento e o bicarbonato. Se a gente tivesse adicionado antes, a gente não ia ter tempo de misturar direito e aí desanda, tá? Então, praticamente é o penúltimo ingrediente, tá bom? Então, vamos lá. Adicionar aqui o fermento e o bicarbonato. O bicarbonato ele vai ajudar a deixar a massa mais macia, tá bom? Mas não vai ter sabor de bicarbonato aqui, não se preocupe. Ó, você não vai ficar mexendo, né, com força, muito rápido, mas também você consegue integrar tudo sem ficar com medo que não vai desandar aqui o fermento, tá bom? Vou adicionar o vinagre. Eu uso o vinagre de maçã, que eu acho que é legal nessas preparações, vinagre de maçã. Mas pode ser o que você tiver por aí, tá bom? O vinagre aqui, ele vai deixar também a massa mais macia e vai ajudar a neutralizar o bicarbonato nessa preparação. Pronto, aqui eu já tô vendo que tá tudo muito bem integrado. E tá na hora da gente adicionar o recheio, que é a parte que eu mais gosto dessa receita, eu vou falar pra vocês. Sintam o drama, gente.
desse momento maravilhoso? É só você pegar o recheio e jogar na massa, não precisa fazer mais nada, só misturar e tá pronto. Agora é envolver tudo isso aqui, vamos lá. Aí você vai fazendo assim como eu tô fazendo, ó, de baixo pra cima, pra misturar bem. Aqui a gente não pode ficar demorando muito, né, porque tem o fermento, mas dá pra fazer tranquilo, tá? Eu só quero que todo o recheio entre em contato com a massa, porque isso vai fazer com que a torta fique assada de modo homogêneo. E toda a torta tenha recheio, né? Isso é super importante. A minha forma já tá untada aqui, tá bom? Eu só passei um óleo. Se você ficar com receio da sua forma, você pode passar um pouquinho de farinha de arroz misturado com farinha de grão de bico. Mas, gente, ó, não cola, tá? Vai por mim, vocês vão ver que no final vai soltar facinho. Vou adicionar aqui a minha massa. E aí eu vou, ó, dar uma ajeitadinha dela aqui, ó, bater. Vou bater pra tirar o excesso de bolhas. E ela ficar homogênea, né? Agora vamos pra finalização da nossa torta. E aí eu vou usar esses elementos aqui, tá, gente? Eu vou dar uma enfeitadinha aqui com alecrim, um pouquinho de urucum e azeite. Como é que eu gosto de fazer essa torta? Na verdade, eu gosto de começar aqui primeiro com o alecrim. Isso aqui é bem opcional, tá? Você não precisa, não. É só pra dar um charmezinho aqui no centro da torta, tá? Você pode colocar assim. É bom o alecrim que ele aguenta a temperatura, né? No forno. Pronto. Aí eu vou regar com azeite por cima. Você pode usar óleo se quiser também, tá bom? Isso aqui vai ajudar naquela casquinha que vocês viram aí no início da aula, quando começa a aula, né? Ela ajuda a dar aquela crocância e aquela rachadurazinha maravilhosa. E um pouquinho de urucum, tá? Mas é bem pouquinho, gente, é pitadinha assim. Pode ser páprica doce ou defumada se você quiser. O importante é ser assim, vermelhinho. Só de leve, não bota demais, senão vai ficar acanaiado, vai ficar todo vermelho a torta e a ideia não é essa. Por que eu tô botando urucum? É porque quando assar, vai dar uma aparência de gratinado bonito, tá? Junto com o azeite. Então, a função dele aqui é essa. Pronto. Minha torta está preparada e agora eu vou levar para o meu forno. O meu forno tá super quentinho, tá? Então, quando você for fazer, já liga quando você vai preparar o refogado, porque receita com forno frio não funciona. Então, vou ali levar a minha torta maravilhosa e daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ela vai ficar depois de assada. Olha essa torta, gente. Olha essa preciosidade que você vai ter que fazer na sua casa. Não tem condições. Olha que linda. E que cheirosa, perfeita. E eu vou ter que te dar uma notícia um pouco chata, é que você vai ter que esperar ela esfriar completamente. Assim, dá pra comer ela morna, mas o ideal é você deixar ela completamente fria pra depois cortar, tá bom? Então eu vou deixar a minha esfriar aqui e aí depois eu vou mostrar como é que ela fica por dentro, vou provar, porque ela tá muito cheirosa, deve estar muito saborosa também. Aguarda aí que eu já volto. Finalmente as minhas tortas já esfriaram e agora vou mostrar pra vocês como ficou, né? Mas antes, deixa eu mostrar as formas que eu usei pra preparar essas duas, né? Vocês viram na aula eu usei essa daqui. Essa daqui é de 19 centímetros, tá bom? E a outra ali é uma de 25. Gente, é a mesma receita, não precisa mudar nada. Essa torta, ela não cresce muito. Vocês viram que é pouco fermento. Então dá pra gente fazer duas apresentações diferentes para essa mesma torta. Então aqui é uma torta mais achatada. Eu gosto dela numa versão assim mais pro dia a dia. Tá umas fatias que cabem na vasilha, cabem numa marmita. Então fica mais prático, mais fácil.
e fica uma versão família, digamos assim. Essa outra, ela fica uma apresentação linda na mesa, né? E fica muito legal. A única diferença que você vai ter nas duas é o tempo de cozimento. Como essa daqui é menor, ela precisa mais tempo de cozimento, tá? Eu vou deixar aí na descrição para vocês e no material o tempo certinho para cada uma. E agora vamos parar com esse suspense e cortar essa torta, porque eu estou morrendo de fome, porque ela tá muito cheirosa. Vamos lá. Primeiro eu vou cortar essa daqui. Ó, gente, ela faz uma casquinha em cima. Lembra muito empada, né? Ela é uma massa mesmo mais quebradiça, tá? Olha só como é que ela fica por dentro. Uau, tá muito cheirosa! Não está embatumada, toda maravilhosa para você ser feliz aí na sua casa, com ingredientes super acessíveis. Se seus filhos não gostam de legumes, essa é uma forma muito legal de você introduzir na alimentação deles, né? E eu vou provar assim na mão mesmo, gente, porque... Gente, olha que fofinha essa massa. Tá dando pra pegar aí, Rafa? Olha que fofinha essa massa. Sem glúten, sem goma xantana, sem muitos ingredientes, ó. Macia. Eu vou partir aqui no meio pra vocês verem. Olha só, que delícia de massa. Que fofinha, que macia. Úmida, tudo de bom. E como eu falei no início da aula, dá pra você mudar muito, inventar muitos recheios para essa massa, tá bom? Aqui eu fiz uma com brócolis, alho poró e azeitona, tá? Eu finalizei assim com a azeitona em cima. E eu vou cortar aqui pra vocês verem. Olha como ela fica quebradiçazinha, toda maravilhosa. Eu vou cortar um pedação assim. Essa aqui ela é alta, né? Ó. Não queria que ela caísse, mas... Olha que delícia, gente. Nossa Senhora. Nossa, tá muito cheiroso isso aqui. Nossa. Olha que perfeição. Muito simples. Só você misturar tudo e tá pronto. Essa maravilha. Vou pegar aqui, essa daqui vai ser com garfo mesmo. Mas não vou botar isso tudo na boca não, senão vou passar vergonha aqui com vocês. Ó, ela fica quebradiçazinha, deliciosa. Gente, sem condições. Só você fazendo aí na sua casa, pra você ver como ela é gostosa. E se você fizer, não deixa de comentar a sua opinião lá na comunidade, que é super importante pra gente. E estimula os outros alunos também a prepararem, tá bom? Um cheiro e até a próxima aula!